O centro de São Paulo sofreu um grande boom imobiliário do meio da Segunda Guerra até metade da construção de Brasília. Tudo praticamente aquilo que a gente reconhece como prédio de grande escala foi feito nesse momento. Bom, a gente vai começar aqui. Esse prédio é um prédio super simbólico, é o prédio dos Arquitetos do Brasil, uma organização que nasceu em São Paulo nos anos 40. E esse prédio é muito curioso. Foi feito um concurso entre 14 equipes de arquitetura, todas filiadas naquele momento ao Instituto. E no júri tinham arquitetos conhecidos já. Você tinha o Oscar Niemeyer no júri, você também tinha o Warchavchik, que era um arquiteto que introduziu a arquitetura moderna aqui no Brasil. E eles, curiosamente, decidiram não por um projeto, eles não decidiram uma equipe vencedora. Eles escolheram as 3 equipes que acharam que o projeto era mais interessante e mandaram as equipes sentarem à mesa e criarem um novo projeto baseado um pouco nos 3 que ali tinham sido desenvolvidos, né? Então, cada pedaço do prédio, a gente tem um pedaço da equipe, mas ao mesmo tempo é um prédio finalizado, como a gente olha por fora, é uma arquitetura que não tem autor, né? Quer dizer, são 3 equipes, cada um com no mínimo 3 arquitetos, elas são 12 arquitetos, né? Esse projeto da esquina é um edifício residencial, que hoje é comercial, né? Foi transformado, de 2 apartamentos por andar, apartamentos pequenos, aí deve ter uns 80 metros, 2 quartos, uma coisa assim. E foi criado por um arquiteto que é o fundador do IAB, que é o Eduardo Nisi de Mello. Ele é o sócio número 1 e primeiro presidente, né? E esse projeto é dele. Bom, gente, aqui a gente está nessa esquina, que é uma esquina simbólica aqui também para os arquitetos de São Paulo, que você tem 3 prédios, cada um numa esquina, cada um de uma década, todos do mesmo arquiteto. Oswaldo Bratti, que é um engenheiro arquiteto formado no Mackenzie. Esse prédio de 42 também era um edifício residencial, é um projeto que não está no meio da quadra como aqueles, então ele faz esse chanfro contrário à esquina, né? Tem 2 apartamentos por andar, apartamentos relativamente grandes. E é no momento 42, é um momento de guerra, tá? Então é o primeiro instante onde o Bratti começa a desenhar os caixilhos, porque não tinha nada importado. Esse em 49, nem 10 anos depois, um pouco depois, olha já a mudança. Esse é um edifício comercial, tá? É um dos primeiros prédios comerciais de São Paulo, onde tem uma tentativa de pano de vidro. Nunca tinha sido feito alguma coisa tão envidraçada como isso daí. Lá em cima ele faz essas pérgolas com um desenho circular, muito relacionado à sede do MoMA original em Nova York, feito 6, 7 anos antes disso. Esse já anos 60, um edifício também comercial, também de escritórios, 2 escritórios por andar. E aqui a gente já vê uma preocupação em relação à proteção dos escritórios, em relação à incidência solar, né? Ele tem uma segunda pele, o edifício tem uma segunda pele de elemento vazado. Por dentro é uma caixilharia de madeira que resiste, está aí até hoje. O Niemeyer, nesse momento, já era o principal arquiteto brasileiro. E tudo que faz sucesso fora, a gente acha que é melhor. Com ele, no caso, ele realmente era melhor que todo mundo. E ele começou a ser contratado por vários projetos lá no exterior, quer dizer, ele participou, e acho que o que culmina nessa história é ele ser um dos arquitetos chamados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, né, para fazer a sede da ONU. Então você imagina o que era isso, o que era a repercussão, né? Esse, obviamente, é o maior e o mais complexo, né? E um dos primeiros, é o segundo projeto que ele faz aqui. E em São Paulo acontecem 2 problemas sérios com os trabalhos dele. Então, o primeiro problema, calculistas, ninguém queria fazer o que ele queria. Essa escada aqui atrás, o Niemeyer desenhou uma rampa helicoidal, assim, sem pilar, que saía e chegava lá em cima. Os calculistas paulistas falaram, isso não fica de pé. Aí o Niemeyer falou pro Lemos, desenha qualquer merda aí então, entendeu? Então essa escada aqui é uma escada
desenhar. É bonita, por sinal, a lajezinha bem estreita, mas é um desenho do Carlos Lemos. Segundo problema, legislação urbana. Ele não estava afim de entender aquilo para poder interpretar e fazer alguma coisa nova. Então ele penava em relação a isso, né? E o terceiro ponto, óbvio, é os desejos do incorporador de baratear preço, esse tipo de coisa que é mais convencional. Essas obras, durante muitos anos, ficaram numa espécie de limbo para o Niemeyer. Ele quase que rejeitou. No começo de 56 está começando o processo de Brasília. E Brasília causa uma super mega inflação, várias construtoras quebram, entre elas a que estava fazendo esse prédio. Ou seja, esse prédio foi um pepino danado, mais de 15 anos de construção, pessoas perderam dinheiro, sendo entregue por partes. Você imagina um negócio desse tamanho, um gigante desse tamanho, né? Então isso aqui ficou abandonado com o tempo. O Carlos Lemos, que era o rapaz de 25 anos que fazia os projetos com ele, terminou esse projeto na proporção da ideia inicial do Niemeyer, tá? E ele tem esse terreno aqui, ele faz essa grande lâmina curva, cria uma super base, uma base de serviços e comércio. Todas as entradas se acomodam à calçada. A gente tem apartamentos de vários tamanhos, mas enfim, a escala do Copan é que fala alto, né? É o porte urbano, é a mistura de uso, é a primeira grande galeria do centro. Tentar me esforçar aqui, ó, para concorrer aí com a manifestação, hein? O Círculo Italiano é um clube social criado por descendentes ou italianos da elite que se firmou em São Paulo, né? Então, assim como o Martinelli construiu lá atrás um grande edifício, eles queriam deixar uma marca em São Paulo. Eles abrem uma concorrência que tinham dois pilares. De um lado, o projeto, tinha que ter um arquiteto de renome, porque eles queriam um símbolo, e do outro lado, uma empreiteira, uma incorporadora que conseguisse colocar isso de pé. 5 equipes participam, 5 consórcios, vamos chamar assim, de arquitetos com empreendedores, tá? Só um que não era ligado ao italiano, que era justamente o Franz Repp. Até há 10 anos atrás, todos os historiadores brasileiros falavam que ele era tcheco, que ele não era alemão, porque ele entrou no Brasil com passaporte tcheco, falso. Tirou a cidadania com passaporte tcheco, falso. E participou aqui com o principal empreendedor dele, que era um outro alemão, Otto Memberg. E ganharam, frente a todos os italianos que estavam fazendo. Fizeram o melhor projeto, o mais rentável, o que tinha mais bossa. O que é a cidade tradicional? É isso que a gente está vendo ali, ó. É um prédio colado do lado do outro, sem recuo, é uma massa de edifícios que formam um quarteirão. E o modernismo queria o quê? Queria que os prédios fossem um objeto, fosse alguma coisa que tivesse isolado, que fosse forte. E olha o que o Repp faz. Ele cria aquele volume, que é uma espécie de pano de fundo, um anteparo, que se cola à cidade tradicional, que pega exatamente o tamanho do edifício lateral, para poder soltar a torre, e a gente de fato olha para a torre, acha que ela está isolada. Mas ela tem no próprio objeto um outro volume, que é um escritório. Você sobe no elevador aqui, e atravessa ali, tem uma passarela, aqueles escritórios são escritórios convencionais como esse daqui, não é? Então ele cria esse artifício de criar um ponto icônico na cidade e ao mesmo tempo fazer a lâmina esbelta e alta. Ali atrás a gente tem o edifício Ster. O edifício Ster é um acontecimento do centro de São Paulo, gente, tá? A gente tem quem é arquiteto aqui fazer assim, abaixar, fazer reverência e tal. E aí, o que tem esse prédio de tão especial? Primeiro, planta livre. É a primeira planta livre de São Paulo. O que é isso? Lá dentro tem um paliteiro de pilares, né? E a alvenaria fora está livre. Se vocês repararem, olha só aquelas linhas de janela ali, ó. Já está dizendo assim, ó, se vocês não entenderam, eu não tenho pilar. Eu tenho aqui uma folhazinha segurando esse fechamento. Isso foi super inovador. Segundo, mistura de uso. A gente fala agora, mistura de uso. Os 3 primeiros andares, vocês estão vendo que são linhas horizontais, são escritórios. Dali para cima são apartamentos.
E que tipo de apartamentos? Vários. Apartamentos simplex, apartamentos duplex, apartamentos de cobertura. Primeiras coberturas de São Paulo. O que mais ele tem de tão extraordinário? O terreno dele estava conectado à cidade tradicional. Ele teria que ter um vizinho. O que ele faz? Ele propõe ao município abrir uma rua. Ele criou um outro edifício, tal como o REP, de pano de fundo, que a gente chama de esterzinha, que fica lá segurando a cidade tradicional. E ele límpido, solto, retangular, um monolito na frente da cidade. Então ele tem as 4 faces livres, coisa que nenhum edifício tinha. E a escada, olha só a escada toda de vidro nas 2 laterais, né? E olha só, essa operação urbana que ele faz com a rua, olha que sofisticado. Em cima é rua, embaixo é a garagem dele. O terreno era dele, ele conversou com o município que topou. Então a garagem dele avança embaixo e é privada. Em cima é solo público. Aqui tem a garagem, que é só desse prédio, que é independente, né? Esse aqui é o esterzinho, ó. Isso era a sede dos Diários Associados. Os Diários Associados era o que foi a Globo há 10 anos atrás, quer dizer, era uma potência de mídia de vários jornais do Brasil, dirigida por um jornalista, vamos dizer assim, polêmico, né? Mas que fez alguns feitos. Talvez o principal deles é ter criado o MASP. Naquele momento a Lina Bobardi e o Pietro Maria Bardi estão chegando da Itália e aí ele contrata o Bardi como marchand dele. E a coleção do MASP, o que foi feito? Eles foram comprando as peças, todos os Rembrandts que estão lá, todos os Velázquez que estão lá, eles foram comprando da penúria europeia, né? Todo mundo ali, os europeus pós-guerra, sem dinheiro, eles chegavam lá com dinheiro brasileiro, que era um dinheiro naquele momento que estava bombando, não tinha nenhum impacto da guerra, muito pelo contrário, e foram comprando. Então o Bardi era o olheiro, escolhia e ele comprava. E comprava como? Né? Ele na verdade, juntava os ricos e quase que exigia: você e você, obrigado que vocês acabaram de doar um Velázquez, vocês são 3 empresários e você tinha que doar, senão eu começava a falar mal de vocês no meu jornal. Era basicamente assim. E bom, bem ou mal, ele formou aquela coleção que hoje está lá, que a gente pode visitar e tudo mais. E aí ele criou esse projeto aqui para ser a sede do jornal dele em São Paulo, tá? E ele tinha uma grande briga com os Matarazzo, uma briga terrível. Ele queria o mesmo mármore do edifício Matarazzo que a gente conhece lá da sede da prefeitura hoje. E queria 2 andares a mais, não interessa. E lá atrás tem 2 andares a mais do que o Matarazzo porque ele queria ser maior e ter o mesmo mármore. A outra exigência que ele fez foi justamente ter aquele andar ali com o pé direito mais alto, que vocês estão vendo, que foi a primeira sede do MASP. Então aqui foi instalada a primeira sede do MAN, a primeira sede do MASP, a primeira sede da Pinacoteca. O centro foi todo construído pela iniciativa privada, a cereja pública é a biblioteca. E aí no momento onde a educação estava em primeiro plano, Secretaria da Cultura, do Mário de Andrade, isso era uma coisa extraordinária, porque no fundo isso aqui era o grande centro, né, cultural. Então rivalizava a biblioteca, o MASP, depois que abriu, quer dizer, esse pedacinho aqui é onde aconteciam as coisas.